Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estão prontos para assistir a nossa aula de hoje? Então fiquem atentos, prestando atenção na nossa aula, nosso conteúdo, que a tia também vai corrigir a nossa atividadezinha hoje. Então, sempre prestando atenção. A tia manda as atividades para casa e corrige sempre nas nossas aulas. Sempre no finalzinho do capítulo, a tia está corrigindo a nossa atividade, tá bom? Então, fique atento. Hoje, meus amores, nós vamos fazer a nossa correção, que a tia avisou logo no início, que hoje ia ter a correção da atividade, da página 160 a 163 do livro didático. A tia colocou as fotos das páginas do livro, para vocês se identificarem se estão corretos o que vocês responderam, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia tem o maior prazer em responder, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão do livro de vocês: cite as atividades econômicas de maior destaque na África. A resposta é essa. Suas atividades econômicas de maior destaque são agricultura, pecuária e o extrativismo mineral e vegetal. Na segunda questão, explique o que é e como se caracteriza o sistema de Plantation e cite os principais produtos desse sistema da África. Vocês podem achar que essa atividade tem as respostas grandes, mas, meus amores, você também pode fazer um resumo dessas respostas. A tia colocou essa fotografia do livro de vocês, mas isso não significa que você só tem que responder desta forma. Não, você pode responder resumidamente com suas palavras dentro do contexto, tá bom? Na segunda questão, a resposta é essa daí, ó. Os colonizadores implantaram um sistema de monocultura nas terras mais férteis, denominado Plantation, o qual se caracteriza por grandes plantações em que se cultiva apenas um tipo de produto. Sobre esse sistema, na África, são produzidos o café, a cana-de-açúcar, o cacau, amendoim, algodão, banana, o abacaxi e o chá, com o emprego de um grande número de trabalhadores, que recebem baixos salários. Na terceira questão, por que a prática da pecuária é pouco vista no continente africano? As modificações naturais não permitem a prática de pecuária. A prática da pecuária, que justifica sua pouca atividade no continente africano. A tia está lendo com calma, para vocês ouvirem a tia. Além de vocês verem, vocês estão também ouvindo a tia. Então, para facilitar a correção da atividadezinha, tá bom? Na quarta questão, ele está pedindo para você colocar as consequências da prática de cultivo único para o solo africano. Primeiro, atacar diretamente regiões destinadas à agricultura de subsistência, transformando-as em áreas de monocultura. Segundo esse empenho em ampliar a extensão de terras, tem ocasionado a derrubada de florestas, como consequência, a aceleração do processo de desertificação. Na quinta questão, o que atraiu os colonizadores europeus para a África, passando o período da colonização, o continente está livre da exploração de outros países? Justifica a sua resposta.
foi a abundância de jazida minerais que mais atraíram os colonizadores europeus, mesmo tendo acabado o processo de colonização. Ainda hoje, os países africanos possuem companhias mineradoras de origem europeia, norte-americana e japonesa, como, por exemplo, as multinacionais exploram o subsolo africano, enviando aos seus países de origem a maior parte do lucro e da produção obtida com a comercialização dos recursos naturais. Na sexta questão, por que a África tornou-se um mercado livre, um objeto de cobiça para os outros países? Qual o objetivo da visita Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, fez ao mês de julho de 2009 à África subsaariana? A África, em virtude de possuir riquíssimas reservas naturais, tornou-se um objeto de cobiça, um mercado livre, importante e atraente para os países pobres de matéria-prima, como a China e os Estados Unidos. Essa visita faz parte do jogo de interesse estratégicos, pois os norte-americanos estão determinados a desenvolver uma ofensiva comercial, diplomática, militar para aumentar sua influência na África. Na sétima questão, identifique a origem do terrível problema da fome na África e o que acentuou esse mal. A origem dessa flagelo tem suas raízes plantadas no colonialismo europeu, que estabeleceu o modelo econômico de dependência externa mantida posteriormente pelas elites africanas, que as cederam ao poder durante o processo de descolonização. Na oitava questão, qual a relação entre o crescimento populacional e os problemas sociais na África? O grave dos problemas sociais na África está relacionado ao crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas. Esse continente é um dos que possui a maior taxa de média de crescimento natural, aproximadamente 1,9% ao ano. Por outro lado, há uma baixa expectativa de vida, o que torna a população economicamente ativa insuficiente para prover o sustento das crianças e dos jovens. Na nona questão, como podemos caracterizar a industrialização africana? E quais os principais setores de sua indústria e seus principais produtos e os países mais industrializados? Por possuir uma economia voltada para a produção de recursos primários, a África tem um nível de industrialização baixíssimo, mesmo ao compararmos com o nível de outros países do mundo subdesenvolvido. Seus principais setores da indústria têm ligação com beneficialmente de produtos agrícolas, com vistas à exportação, como usinas de açúcar, torrefadoras de café, tecelagens de algodão e indústria de suco concentrados e a fábricas de óleo vegetal. Aí, meu amor, se você quiser resumir mais ainda, você pode resumir essa atividade, tá bom? Do livro de vocês, cite as atividades econômicas de maior destaque na África. A resposta é essa. Suas atividades econômicas de maior destaque são agricultura, pecuária e o extrativismo mineral e vegetal. Na segunda questão, explique o que é e como se caracteriza o sistema de Plantinga
e cite os principais produtos desse sistema da África. Vocês podem achar que essa atividade tem as respostas grandes, mas, meus amores, você também pode fazer um resumo dessas respostas. A tia colocou essa fotografia do livro de vocês, mas isso não significa que você só tem que responder desta forma. Não, você pode responder resumidamente com suas palavras dentro do contexto, tá bom? Na segunda questão, a resposta é essa daí, ó. Os colonizadores implantaram um sistema de monocultura nas terras mais férteis, denominado plantio, o qual se caracteriza por grandes plantações em que se cultiva apenas um tipo de produto. Sobre esse sistema, na África são produzidos o café, a cana-de-açúcar, o cacau, amendoim, algodão, banana, o abacaxi e o chá, com o emprego de um grande número de trabalhadores que recebem baixos salários. Na terceira questão, por que a prática da pecuária é pouco vista no continente africano? As modificações naturais não permitem a prática de pecuária. A prática da pecuária, que justifica sua pouca atividade no continente africano. A tia está lendo com calma para vocês ouvirem a tia. Além de vocês verem, vocês estão também ouvindo a tia. Então, para facilitar a correção da atividadezinha, tá bom? Na quarta questão, ele está pedindo para você colocar as consequências da prática de cultivo único para o solo africano. Primeiro, atacar diretamente regiões destinadas à agricultura de subsistência, transformando-as em áreas de monocultura. Segundo esse empenho em ampliar a extensão de terras, tem ocasionado a derrubada de florestas, como consequência, a aceleração do processo de desertificação. Na quinta questão, o que atraiu os colonizadores europeus para a África, passando o período da colonização, o continente está livre da exploração de outros países? Justifica a sua resposta. Foi a abundância de jazida minerais que mais atraíram os colonizadores europeus, mesmo tendo acabado o processo de colonização. Ainda hoje, os países africanos possuem companhias mineradoras de origem europeia, norte-americana e japonesa, como, por exemplo, as multinacionais exploram o subsolo africano, enviando aos seus países de origem a maior parte do lucro e da produção obtida com a comercialização dos recursos naturais. Na sexta questão, por que a África tornou-se um mercado livre, um objeto de cobiça para os outros países? Qual o objetivo da visita Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, fez ao mês de julho de 2009 à África subsaariana? A África, em virtude de possuir riquíssimas reservas naturais, tornou-se um objeto de cobiça, um mercado livre, importante e atraente para os países pobres de matéria-prima, como a China e os Estados Unidos. Essa visita faz parte do jogo de interesse estratégicos, pois os norte-americanos estão determinados a desenvolver uma ofensiva comercial, diplomática, militar
para aumentar sua influência na África. Na 7ª questão, identifique a origem do terrível problema da fome na África e o que acentuou esse mal. A origem dessa flagelo tem suas raízes plantadas no colonialismo europeu, que estabeleceu o modelo econômico de dependência externa mantida posteriormente pelas elites africanas, que as cederam ao poder durante o processo de descolonização. Na 8ª questão, qual a relação entre o crescimento populacional e os problemas sociais na África? O grave dos problemas sociais na África está relacionado ao crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas. Esse continente é um dos que possui a maior taxa de média de crescimento natural, aproximadamente 1,9% ao ano. Por outro lado, há uma baixa expectativa de vida, o que torna a população economicamente ativa insuficiente para prover o sustento das crianças e dos jovens. Na 9ª questão, como podemos caracterizar a industrialização africana? E quais os principais setores de sua indústria e seus principais produtos e os países mais industrializados? Por possuir uma economia voltada para a produção de recursos primários, a África tem um nível de industrialização baixíssimo, mesmo ao compararmos com o nível de outros países do mundo subdesenvolvido. Seus principais setores da indústria têm ligação com beneficialmente de produtos agrícolas, com vistas à exportação, como usinas de açúcar, torrefadoras de café, tecelagens de algodão e indústria de suco concentrados e a fábricas de óleo vegetal. Aí, meu amor, se você quiser resumir mais ainda, você pode resumir essa atividade, tá bom?